E aí, filhos de Deus, como é que vocês estão? Tudo bem? Que Deus abençoe o seu dia. Vamos à reflexão desse dia? E a gente continua a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Chegamos aqui ao capítulo, deixa eu verificar, capítulo 10. E o que a gente quer falar um pouco aqui sobre conselhos contra a idolatria. É o princípio que acontece nesse capítulo. Ele também vai entrar num outro subtema chamado os limites da liberdade cristã. E é interessante a gente pensar que a orientação do apóstolo Paulo, a preocupação dele é com relação ao que era uma idolatria, ao que era, qual atividade ou qual as ações que os cristãos estavam tomando na rotina da sua vida e que demonstravam falhas, que demonstravam idolatria, que demonstravam falta de cuidado na santidade pessoal. E é interessante pensar que o apóstolo Paulo sempre vai chamar a atenção que essa santidade ela está ligada ao próximo. Ele contesta, ele fala sobre a sua vida será regrada a partir do olhar do outro. Claro, estou usando as minhas palavras, mas ele questiona justamente, quando ele chega no versículo 23, ele questiona o seguinte: todas as coisas são lícitas, uma afirmação que ele traz. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, então não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que eu acho interessante nesse texto e nesse pequeno trecho da palavra do Senhor e da escrita do apóstolo Paulo é que a gente precisa fugir do egoísmo. Daquilo que eu acho. Porque eu acho isso, eu acho aquilo. Então a gente vive muito em função do achismo individual. E quando a gente olha para a internet, a gente vê todo mundo tem razão de tudo. Se juntar, vira uma torre de Babel. E aí quando a gente vai para a história da Torre de Babel, a gente sabe o que acontece. A gente sabe o que acontece como resposta de Deus diante dessa Torre de Babel. Cada um fala um idioma e muitas vezes ninguém se entende. E aí cada tribo vai caminhar de acordo com o idioma que ele entende. E hoje o mundo é uma Torre de Babel. A internet é uma Torre de Babel. E aí, claro, a tendência é você procurar, dentro dessas múltiplas sociedades, você procurar aquela que em você se encaixa. O apóstolo Paulo, ele traz um contexto que é na contramão dessa cultura. O interessante é que a vida cristã é na contracultura. E o que a gente vai parar para pensar aqui é o seguinte:
Você está fazendo o que você faz para a glória de Deus ou para um benefício pessoal? E muitas vezes fazer a vontade de Deus é matar a própria carne, é matar a própria vontade. Porque na palavra de Deus, quando diz, se um irmão ou se uma pessoa vem, ele dá um tapa na face, oferece o outro lado. E, indiscutivelmente, a reação natural é revidar. Quem bate em você, você bate de volta. Mas nessa contracultura, a palavra de Deus diz que você tem que oferecer a outra face. Mas você oferece a outra face por amor. Você vai estar com uma raiva incrível, mas por amor àquela pessoa, para que ela possa entender o que é o amor, você vai se doar, você vai se entregar. E a questão da idolatria aqui, ela segue nesse ponto em que você pode gostar de uma coisa que na tua consciência, aquilo não é pecado. E você já entendeu diante de Deus que aquilo não é pecado, é a sua consciência. O apóstolo Paulo está dizendo, todas as coisas são lícitas. Mas por que nem todas convêm? Porque o cuidado do outro pode estar relacionado justamente ao que você faz. A cultura diz que você tem que levar a sua vida conforme você deseja. É aquilo que te dá prazer. É a busca pela felicidade. Isso é hedonismo. Mas o que é o cristianismo diante disso tudo? É que, pela consciência do outro, você faça aquilo que honre e que dê glória a Deus, não apenas te traga satisfação. Mas você vai fazer isso como que oferecendo a outra face, para que as pessoas elas vejam nesse comportamento uma atitude cristã. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Vivamos para a honra e glória do Senhor. Esse é o meu desejo, que vocês, filhos do Pai, tenham essa consciência de viver para a glória de Deus. Muitas vezes, escolhendo aquilo que o coração de vocês não desejam, mas se é para o bem daquilo que Deus te chamou, que assim vocês façam. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Filhos, mande notícias. Papai está com saudade.